Olá pessoal, boa noite. Eu queria conversar com vocês, comentar as declarações do presidente da República há pouco na transmissão ao vivo que ele fez direto do Chile. Eu separei aqui 10 assuntos para conversar com vocês em 10 rápidos minutos, mas são 10 assuntos muito sérios. O primeiro deles, a trágica, a desastrosa viagem do presidente da República aos Estados Unidos da América. Ele procurou vender uma imagem positiva de uma viagem que foi um completo fracasso, uma postura de subserviência, quase que se ajoelhando para beijar as mãos do presidente norte-americano, abrindo mão de direitos fundamentais do povo brasileiro, abrindo mão do respeito que a gente deve exigir no tratamento entre nações, por exemplo, abrindo mão do visto sem reciprocidade para os norte-americanos, defendendo que isso resolveria os problemas do nosso turismo, aumentaria o turismo do Brasil. Todos nós sabemos que para aumentar o turismo do Brasil, o fundamental é garantir melhores condições para o turista, como, por exemplo, segurança, sinalização, limpeza, apresentar melhor o nosso país para fora e não deixar de exigir visto dobrando os joelhos diante de qualquer outra nação. A trágica decisão, sem qualquer preparo, qualquer estudo, de abrir mão das condições especiais na Organização Mundial do Comércio para tentar ingressar na OCDE com apoio dos Estados Unidos, prejudicando a exportação dos nossos produtos do agronegócio e com isso certamente contribuindo para gerar mais à frente desemprego, aumentando o desemprego que ele disse na mesma transmissão querer combater. Na verdade, ele vai combater o desemprego nos Estados Unidos, mas não o desemprego no Brasil. Ele deu isenção para a importação de trigo de 750 mil toneladas de trigo americano, sem também qualquer contrapartida. Portanto, são uma série de decisões que o presidente da República tomou, todas boas para os norte-americanos e sem nenhuma contrapartida para o Brasil. O que começa a ficar claro para os brasileiros é que a maior fake news das eleições foi o patriotismo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não é um patriota, não está preocupado com os brasileiros em primeiro lugar ou em colocar o Brasil acima de tudo. Ao contrário, o lema dele, no fundo, é Estados Unidos da América acima de tudo e o Brasil abaixo dos Estados Unidos. Aliás, por falar em fake news, outras manifestações do presidente da República são igualmente falsas. Por exemplo, ele disse que o ex-presidente Temer foi preso hoje por causa de ajustes para a governabilidade. Não é verdade. O ex-presidente Temer está sendo preso porque, de fato, ele praticou corrupção e peculato com os comparsas deles, vários dos quais já estavam presos e que contaram com o apoio durante anos aqui na casa de Jair Bolsonaro. Portanto, não é por acordos de governabilidade que o ex-presidente foi preso. E foi preso porque roubou. E como roubou, deve responder pelos seus crimes. Portanto, essa é mais uma mentira, uma distorção da realidade feita pelo atual presidente da República. Aliás, ele falou também dos ministros. Disse que ele aceitaria indicações de ministros se fossem indicados ministros melhores do que aqueles que ele escolheu. Presidente Jair Bolsonaro, que piada de mau gosto. O difícil é escolher ministros piores do que você escolheu. Como seria possível escolher um ministro da Educação pior do que o atual ministro da Educação? Esse desastre que é o ministro da Educação, que queria que fosse lida em todas as escolas do país uma carta com seu slogan de campanha. O senhor consegue imaginar algum ministro pior do que esse? Consegue imaginar alguma política externa pior do que a que vem sendo feita pelo atual ministro das Relações Exteriores, esse desastre que é o atual chanceler? O senhor falava agora há pouco que a visita foi muito boa porque o Brasil está conseguindo conquistas no exterior. Qual conquista? Essa postura de exigir reciprocidade de outros países não é uma coisa de poucos anos do Brasil, não. Isso marca a história da diplomacia brasileira. O senhor não conhece porque o senhor nunca estudou, nunca se deteve a olhar para isso. Mas isso é fundamental há décadas no Brasil. Não é há 10 anos, há 15 anos, não. Há décadas no Brasil. Mas os seus ministros parecem querer rasgar o que há de bom, inclusive, na história do Brasil, para substituir por algo muito pior. Dá para imaginar um ministro do meio ambiente pior do que o senhor Ricardo Salles? Um péssimo ministro do meio ambiente? Aliás,
um ministro condenado por improbidade. O senhor falou também do decreto que fez para exigir algumas condições, como a ficha limpa, para os cargos a serem ocupados, cargos comissionados. Por que esse decreto que o senhor fez não foi também estendido para os ministros, para os secretários executivos? Por que o senhor não baixa uma norma de que não vai ter ministro condenado no seu governo? O ministro do Meio Ambiente está condenado, foi condenado por improbidade administrativa. Por que o senhor não tira esse ministro do Meio Ambiente? Que compromisso é esse do senhor com a ética, não é, com a moral, tendo ministros condenados, vários investigados? Como é que o senhor tem coragem de vir a público falar do seu decreto como se fosse alguma garantia de idoneidade? Isso o senhor está desrespeitando a inteligência e a informação dos brasileiros e das brasileiras. As pessoas estão acompanhando, presidente. É por isso que o senhor em 3 meses teve uma queda recorde de popularidade. Nenhum presidente da República, desde a redemocratização, teve um resultado tão ruim quanto o seu, que as pessoas estão descobrindo que foram enganadas. E elas estão caindo em si, estão começando a perceber que o senhor era uma grande propaganda enganosa, que no fundo elas acreditavam que o senhor tinha conteúdo. O senhor não tem conteúdo, não tem condição de ser presidente da República, o senhor não tem sequer postura de presidente da República, e está causando graves prejuízos para a imagem do Brasil, mundo afora. O senhor está mandando substituir embaixadores porque a sua imagem está ruim. A sua imagem está ruim porque o seu comportamento é péssimo. O senhor fala o que um presidente não pode falar, o senhor faz o que um presidente não deveria fazer. É por isso que a imagem do Brasil está tão ruim mundo afora. Veja que no Chile, há inclusive deputados liberais se recusaram a ir encontrá-lo na visita do senhor ao Chile. Eu vou citar aqui a frase de um deputado liberal, portanto não se trata nem de alguém com outra visão ideológica. O deputado Vlado Mirosevic, do Partido Liberal Chileno, disse que não acompanharia a sua visita, não encontraria o senhor, porque o senhor é uma ameaça ao republicanismo. Portanto, não se trata aqui de culpa dos embaixadores, a culpa é do senhor. Os ministros que o senhor escolheu são muito ruins, em sua grande maioria, talvez o outro possa escapar, mas a maioria é muito ruim, porque o senhor é muito fraco. O senhor não tem condição de ser presidente da República. E por isso a sua escolha foi uma escolha tão desastrada dos ministros. Isso vem aparecendo. O senhor tentou defender a proposta de reforma da Previdência que o senhor mandou para cá sobre os militares. O líder do seu partido na Câmara, o deputado delegado Valdir, disse que o governo mandou para cá uma proposta indefensável. Um abacaxi que eles não sabem como descascar, porque o governo falou que as regras iam ser iguais para todas, e ele não consegue explicar para empregados domésticos, para porteiros, por que o tratamento dos militares é um e o tratamento de trabalhadores outros é tão inferior aos dos militares, tão desigual. Isso foi o líder do seu partido que disse. A reforma da Previdência não está andando na Câmara, não é por falta de patriotismo da Câmara, é porque o seu governo não consegue levar adiante uma reforma difícil e importante de ser debatida como essa. Nós da oposição não negamos que há necessidade de ajustes nesse tema previdenciário, mas não esses que o senhor está propondo, que vão aumentar a desigualdade no Brasil, que vão punir sobretudo as pessoas mais pobres que trabalham mais e ganham menos. É mentira dizer que essa reforma ataca apenas os privilegiados. Isso é um detalhe da reforma. A reforma está mirando sobretudo no trabalhador brasileiro e na trabalhadora brasileira. Isso o senhor está escondendo da população brasileira, mas ela está começando a descobrir, ela está começando a entender do que se trata, ela está começando a perceber que também nisso foi enganada pelo senhor, porque o senhor disse durante a campanha eleitoral que jamais aprovaria uma reforma como a do Temer porque ela era cruel, e a sua reforma em diversos pontos é muito mais cruel do que a do ex-presidente Temer, que hoje felizmente foi preso. Então as pessoas começam a perceber, o senhor não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo, a verdade está aparecendo. E no fundo o senhor sabe disso. Nós vamos cobrar do seu ministro da Fazenda, na terça-feira que vem, que virá aqui, como o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Educação, porque nós da oposição conseguimos forçar a vinda deles aqui. Nós vamos cobrar do ministro Paulo Guedes os números. Onde estão os números em que o governo se baseou para fazer essa reforma? Em que é que ele baseou? Cadê os cálculos? Por que a economia estimada é de 1 trilhão em 10 anos? Nós queremos saber de onde. E quando esses números aparecerem, presidente, nós vamos provar para os brasileiros e para as brasileiras
que a economia que o senhor quer fazer é em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras que menos ganham, não é em cima dos privilegiados, como o senhor vem falsamente propagandeando. Portanto, nós temos muitas verdades a esclarecer e ela vai vir à tona. As pessoas estão muito desanimadas por causa do seu governo, mas eu tenho dito para elas, para muitas pessoas que me procuram, que tudo passa, que todo mal passa e que, portanto, o seu governo também passará. Esse momento difícil que o Brasil vem vivendo vai ser superado. Certamente a gente vai se livrar desse péssimo momento que o Brasil está vivendo. Esse vídeo está sendo transmitido para muita gente agora também. Pedem aqui que eu me apresente, porque certamente estão outras pessoas compartilhando. Eu sou Alessandro Molon, deputado pelo Rio de Janeiro, pelo PSB, líder da oposição na Câmara dos Deputados, e todas as vezes que o presidente vier a público tentar enganar a população, nós estaremos aqui para falar a verdade e para evitar que essas mentiras, essas fake news oficiais continuem sendo divulgadas e propagandeadas, ao contrário do que os brasileiros e as brasileiras desejam e merecem. Muito obrigado pela companhia, pela participação de vocês. A gente vai continuar em contato. Vamos em frente lutando pelo Brasil que a gente quer e merece, que não é esse que está aí certamente. Obrigado, pessoal. Um abraço e boa noite a todos e todas.